entrar no Garajão ele, Reinaldo Momo, o hipnólogo mais famoso do Brasil. Vamos aplaudir! Seja bem-vindo mais uma vez. Meu querido, tá em casa. Como é que está? Ele já vem cumprimentando, passando aquela energia bacana. Meu amigo Momo, nós vamos conversar hoje mais uma vez sobre hipnose. É um dos programas, um dos assuntos que mais tem chamado a atenção da galera no Garajão, que realmente impressiona. Mas isso no show, né? O show. Mas a terapia, a hipnose como terapia. A gente estava conversando em off ali e a gente descobriu que tu era gago. É sério isso? Exatamente. Pô, mas não parece, né, cara? Ele fala tranquilão. Fluentemente, graças à técnica que eu emprego para ajudar os gagos a deixarem de ser gagos. Sério, mas tu era caqui cocó mesmo. Exatamente. Eu não falava 3 palavras sem gaguejar 2. É impressionante, porque eu tô olhando, ouvindo assim. Nada. Então, assim, ó, quando as pessoas dizem que gagueira não tem cura, depende. Se a raiz da emoção que gerou a gagueira for emocional, tem cura sim. Porque diariamente eu ajudo, facilito as pessoas a resolver esses problemas, buscando a cura e a autocura das suas emoções, quer seja ela qual for. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Claro, a gente em nenhum momento, até porque a gente conhece o pessoal da fonoaudiologia da Ubra, fez um trabalho excepcional aqui com os profissionais da Pop Rock e também da Ubra TV. Lembra, Natano? A gente fez um trabalho bacana com o pessoal da fonoaudiologia da Ubra. Exercícios. Até hoje eu faço, umas né? coisinhas assim, era bacana, cara. Bom, enfim. Aquece a voz. Pois é, aquecer a voz e tudo mais. Isso é muito válido e o processo na fonoaudiologia existe, então, aquela técnica, o estudo que vai curar a gagueira. Mas tu falou no processo emocional. O cara pode ficar gago ou o cara era gago por algo? Sim. Um trauma, por exemplo? Sim. Nós sabemos que na área da mente, né, da cura mental, existe uma área chamada área de Broca, que é onde mais ou menos existe um modem que facilita para a mente do ser humano verbalizar palavras. A área de Broca, ou de Broca, é onde o indivíduo consegue elaborar palavras, sons e articular a voz que realiza a frase, consequentemente a nossa língua portuguesa do Brasil. Muito bem. É possível, então, por exemplo, ter a gagueira de algum momento, alguma circunstância, Sim, se apresentar em público, por exemplo? Sim. Eu vou contar do meu caso. O que aconteceu comigo? Eu, com 4 anos de idade, eu fui arrastado por um automóvel uns 20 metros. Eita, e esse automóvel pertencia ao meu avô. Nossa. Então, quando eu, semanas mais tarde, conversando com meu avô, ele falava alemão, ele começou a enrolar a língua, brincando comigo que falava alemão. Eu, com medo dele, tentei enrolar a língua e não... Aí enrolou pro resto da vida, né? Não conseguia falar mais. Deu um nó. Exatamente. Somado a isso, eu sofri um acidente com 3 anos de idade, mais ou menos, que atingiu a área de Broca, que fica bem mais ou menos no cérebro esquerdo, área frontal do cérebro esquerdo. E desde então fiquei com uma facilitação para que este modem, entre aspas, da mente não funcionasse muito bem. Somado esse choque emocional da batida forte na cabeça, somado ao acidente de ser arrastado por um automóvel, fez com que eu gerasse, como defesa psicológica dos meus medos internos, uma fuga inconsciente através da fala. O indivíduo pode desenvolver vários tipos, né, de defesa psicológica. Ou gagueira, ou tique nervoso, tremores, piscar de olhos, suor, pessoas que suam muito com as mãos, com as axilas. Muitas vezes operam as glândulas das axilas sem necessidade. Eu já vi o cara que tem as 4 ao mesmo tempo. Se tá nervoso, ele começa a piscar, gaguejar, suar, tudo junto, tremer. Isso é uma característica da gagueira. Nós temos visto na internet alguns gagos no centro do país que se projetaram como cômicos, porque fizeram da arte, da sua deficiência verbal, algo que tornasse hilário para que a sociedade possa rir em cima, como a Gaga de Ilhéus, né? E tem outros gagos aí, né? A Gaga de Ilhéus ficou famosa, né? Até ganhou emprego lá na concorrência lá, né? Com a sua gagueira, é verdade. O pessoal até lucra com a gagueira. Mas é complicado, né? Em São Paulo tem um vereador que eu me ofereci gratuitamente para tratar dele. Para mim seria muito interessante tentar ajudá-lo a curar a sua dificuldade de verbalizar sons e vozes. E ele não quis ser curado, porque ele foi um dos vereadores mais votados de São Paulo. Imagina se ele perder a característica principal, que é o charme dele, talvez ele perca o cargo de vereador, carreira política, etc e tal. Ele não quis ser curado. Que loucura!
Natano Matos, Pois é, tem cara. gente que lucra. Só que é um que outro, né? Mas olha só, tem Complicado. um outro caso, cara, que mais do que famoso agora, depois do Oscar, ficou conhecido mundialmente, cara. E a gente vai ver uma matéria sobre uma gagueira bem famosa. Vamos ver agora, É Vitor? mesmo? Vamos lá, Renusca. Roda. Então roda aí. Também conhecida por gagueira, a disfemia é uma das falhas mais comuns da fala. No mundo, cerca de 60 milhões de pessoas sofrem com a desordem. No Brasil, o número chega a 2 milhões. Repetição das sílabas, prolongamento de sons ou até bloqueios são alguns dos sintomas da gagueira. A maioria dos pacientes tem vergonha do problema e acabam preferindo o silêncio. Por ser uma falha considerada relativamente comum, ela já foi diversas vezes retratada nos cinemas. Um exemplo disso é o filme Discurso do Rei. Eleito melhor longa-metragem no Oscar de 2011, Discurso do Rei mostra a história do rei Jorge VI tentando superar seu problema com a fala. O filme conquistou não só a crítica, mas também o público. Up comes your Royal Highness. It's actually quite good fun. Yes. Art thou afeared? You're peculiar. I take that as a compliment. War with Germany will come, and we will need a king whom we can all stand behind. Afraid of his own shadow. The nation believes that when I speak for them, but I can't speak. You could do it. You needn't be governed by fear. It'll be like mad King George the Stammerer. Colin Firth, com sua atuação impecável, levou para casa a estatueta de melhor ator e também pudera. Interpretou com excelência o problema do rei. Mas não pense que o rei Jorge VI foi a única pessoa pública que sofreu de gagueira. A disfemia não impediu que algumas pessoas atingissem o sucesso. Bruce Willis, por exemplo, sofria bullying na escola devido ao seu problema. A gagueira surgiu logo depois da separação dos pais, mas foi só entrar para o clube de teatro da escola que o problema passou. O mesmo aconteceu com o famoso ator Anthony Hopkins. Tímido, Hopkins tinha dislexia e nunca sabia o que dizer. Foi no teatro que tudo mudou. Um dos maiores intérpretes da música brasileira, Nelson Gonçalves, também tinha dificuldade na fala. Seu apelido na adolescência era Metralha, tudo devido à gagueira. Foi na música que ele encontrou conforto, vendendo mais de 78 milhões de discos. Esse aí é o Discurso do Rei, né, Bives? Ganhou o Oscar de melhor filme e ganhou outros prêmios. Melhor cara. ator. Ganhou melhor ator, melhor roteiro original, eu acho. Ó, é Ganhou um que vários lucrou com a prêmios, gagueira, né? É verdade. Mais um que se deu Mais bem, um, né? mas não é assim na grande maioria. O pessoal passa dificuldade, Sim. especialmente na balada. Imagina, né, o nosso DJ pode ajudar. Que maldade. Imagina, na balada o cara já não ouve direito. Aí começa a gaguejar, complica, né, o desempenho do cidadão. Não tem como. Não tem muito como, alto som com a muito gagueira, alto. então Não tem facilita como. nada. Só Isso prejudica. dificulta no trabalho, E geralmente dificulta. quem sofre com a gagueira tem muita vergonha, né? Também. Sofre muito com Exato. vergonha. O bloqueio verbal, ele entrava o cidadão porque gera timidez, gera medos inconscientes e muitas vezes a pessoa tem grande potencial de ser um próspero profissional em qualquer segmento e dificulta porque ele vai se inibindo, vai se constrangendo e não avança profissionalmente. Agora, como é que a gente trata através da hipnose esse tipo de problema? Sim. Então, assim, ó, o meu trabalho, ele não tem mistério, é bem simples, né? Eu tenho uma experiência de 30 anos em hipnose. Então, diariamente, eu ajudo pessoas a eliminar traumas, bloqueios emocionais, que são os nós emocionais que vão atravancando a vida do indivíduo em busca da sua prosperidade e felicidade. Então, quando atendo uma pessoa, eu considero primeiro os sentimentos básicos, que é medo, raiva, mágoas e tristeza, solidão, rejeição, abandono, culpas e perdas, assim como também inveja e ciúmes. Quando o indivíduo, durante 1 hora, elabora todos os seus sentimentos, mais ou menos nessa sequência que eu dei, e ele que vai me indicar para que lado que ele vai, porque na verdade eu sou um facilitador, eu não mando, eu não oriento e eu não comando a sessão. Quem me dirige a sessão é o próprio paciente. Deus, quando criou o ser humano, ele já dá uma centelha divina. Então recebe uma inspiração que é divina sabedoria. O indivíduo está preparado para a sua autocura, só que já não sabe disso. Como eu sou um psicólogo transpessoal e eu entro nessa área mais espiritualizada, eu procuro buscar dentro do seu eu sou, do seu eu interno, a energia necessária para que ele possa mudar
ressignificar o seu sentimento. Ressignificar, para quem não sabe, é mudar a emoção, a sensação e a percepção da sua realidade. Muito bem, então eu quero entender esse processo. Por exemplo, na hora de descobrir e entender esses processos, esses sentimentos que podem trazer lembranças, existe o processo de regressão nisso para que possa descobrir aonde está o trauma, primeiro identificar onde surgiu o problema, faz parte desse caminho? Exatamente. O meu trabalho, ele é embasado numa regressão mental, né? O que acontece? O indivíduo vai relaxando como se fizesse uma yoga, como se estivesse meditando, vai relaxando e sentindo o seu corpo ficar, ou alguns sentem o corpo pesado, outros sentem o corpo muito leve. Essa percepção é muito pessoal e individual de cada ser, né? Então, num estado alterado de consciência, que nada mais é do que se sentir relaxado, o indivíduo entra no campo das suas memórias pregressas como se fosse um computador. Então ele acrescenta ou deleta emoções, sensações e percepções. Por exemplo, tudo aquilo quando a gente é criança, que a gente sente e não sabe bem definir o que é certo e o que é errado, muitas vezes o nosso inconsciente, enquanto criança pequenininho, vai psicossomatizando imagens como filmes, televisão, rádio, som, nossos parentes que conversam ao nosso redor. E a criança é como se fosse um livro aberto em branco. Cada dia da sua vida, ela vai agregando vivências, experiências e conhecimentos. Em determinado momento da sua vida, se não foi bem elaborada as suas vivências, aí começa a sofrer. E é aí que eu entro como terapeuta, facilitador e como psicólogo que sou, através de uma ferramenta chamada hipnose, para transformar rapidamente. Eu tenho medo, eu já falei aqui, eu já falei até pra ti, irmão, que eu tenho medo de ET. E eu sofro, porque daí dá uma conta de luz safada, porque eu só durmo com a TV ligada. Prática, é sério, cara. Tem vários dias da semana que eu me sinto com medo. Mas sabe que assim como tu, Vives, tem um monte de gente em casa que também tem medos e fobias. Eu quero saber o seguinte, ó. Nesses que estão em casa e os que estão aqui. Boa. Quero saber se tem macho aqui. Essa galera aí. Eu quero ver essa galera do La Salle Canoas aí. Se os caras são macho. Por exemplo, a senhorita é macho? É macho sim. Eu quero saber se ela vai encarar se alguém. Inclusive a senhora, dona Renosca. A senhora é macho? Quero ver se a senhora é macho hoje. Uma menina. Pra encarar uma hipnose. Porque eu já fui hipnotizado nesse programa. Macho? Eu quero ver. Foi então, valente. Vamos preparar a galera pro próximo bloco. Boa, quero ver se a Renosca é macho. Então tá, você que tá em casa, se tiver alguma fobia, algum medo, manda aqui pra gente no garajão@ubratv.com.br ou então no Twitter, twitter.com/garajãoubratv. Na volta do break, te prepara que vai ter gente desmaiando aqui, ou melhor, sendo hipnotizada. A gente já volta, não sai daí. Hoje o nosso papo aqui é com o rei, o mestre da hipnose, Reinaldo Momo, cara que tem rei já no nome, né, cara? Olha que bacana. Momo, é mas verdade. olha só. Não, Rei Momo aqui sou eu, Rei mano. Momo é o Bibi. Não Vai tirar do meu trono aqui, que é o gordinho do programa, Ele sou tem eu, família pra criar, tem conta pra pagar, não tira o gordinho daqui. Tá louco, comer Mas um quilo olha de só, polenta não é fácil. hoje vai ser diferente. A gente, além de hipnotizar a galera aqui, né, Bibi? A gente vai mais. A gente vai mais longe, hein? O que tal a gente brincar com a galera de casa? Você, você. Boa. É você que tá com o dedo no nariz. É você e todos você. Parece o Zé do Caixão. Você e todos você. Hoje vocês vão ser testados e vão poder comprovar o que eu já comprovei. É verdade. Né? Eu realmente fui pro chão, cara. Fui pra lona. Foi pra lona? Fui pra lona, só que é de uma maneira diferente. Eu esperava uma outra coisa. Eu esperava que eu apagasse. E não é bem assim. sim. O cara tá ligado ainda. Fica ligado. Então, fica esperto que daqui a pouquinho eu quero saber dos machos aqui. Vamos falar com a galera, vamos falar com a galera aqui. Esses machos e essas machas. O Zé do Caixão aqui, Bibi. Olha aí, ó. Fala Fazinha você. vermelha. Ameaça. Você, E todos você. E todos você. Com unha vermelhinha ainda, hein? Vamos falar com a galera do La Salle aqui de Canoas. Vamos primeiro saber nome, se tem medo de alguma coisa ou não. Leonardo, um pouquinho de avião só também. Ó, isso é comum, Já né? voou, cara? Meu Já. companheiro do E aí Bolívia. foi aquela É pressão toda? complicado, mas o cara encara. Pediu a Esse mão da aeromoça. Ô, cara, isso é bem comum, Olha, né? as Isso é que bem passaram comum. lá até valia, mas não. É só tu olhar num voo, cara. A quantidade de gente se benzendo. É verdade. Quando o avião vai sair do ar, tu já vê esse aí, esse. Porque uma coisa é ter fé, outra coisa é desespero, né? O troço nem fez nada e tem nego que já começa a pegar. E vai. Gente, e eu benze. passo mal, eu passo Não, e mal, é reza pra verdade. tudo quanto é santo. Daí depois fica difícil pra agradecer. Não sabe qual que ajudou, mas enfim, né? O resto aí, vamos adiante, Rei. Andressa, eu tenho medo assim de lugares muito fechados, muito apertados. Famosa claustrofobia, né? Só isso mesmo. Ah, muito bem, vamos ver.